Fala aí, músico que toca na igreja, músico que toca violão, toca teclado, toca saxofone. Toca saxofone hoje em dia tem igrejas que tem saxofone ainda, né? Tem, é legal, bom. Na minha época tinha muito, hoje em dia quase não tem. Hoje em dia é o VS. Fala aí, tudo bem com vocês? Mais um Pode Tocar, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, segue a gente também no Instagram, Tocar Violão na Igreja. E hoje, meu nome é Jordão Oliveira e a gente tem novidade. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre... Estou um pouco perdido. Hoje a gente vai falar sobre harmonia e improvisação. Poxa, acho que essa aula nem tem graça, não tem nada para a gente apanhar, tem nada para falar mal. Aí, ó, segue a gente, se inscreva no canal. Vamos falar de harmonia e improvisação. Dudu, vamos falar de harmonia e improvisação. Tô triste. Tu tá triste por quê? Não é polêmico. Só porque não tem polêmica? Que isso? Fala, gente. Eu sou o Edu, a gente vai trocar essa figurinha sobre música, harmonia, improvisação e tudo mais, né? Então é isso. Mas a gente pode botar uma treta no meio da harmonia, né? Fica tudo improvisado, fica uma coisa maravilhosa. Oh, meu Deus! Eu olhei o tema, eu fiquei assim, harmonia e improvisação, fiquei empolgado, mas quando o programa abriu, acabou o meu bordão, o Dudu não vai apanhar hoje, é só harmonia e improvisação. Quem vai apanhar é tu. Tu apanha então, hoje. Geralmente eu gosto dos temas assim, ó. Quer ver, ó? Vou olhar aqui, ó, no roteiro, ó. Músico deve ser remunerado? Então, músico precisa ser remunerado. Claro! Músico sem compromisso. Porque não é remunerado. Aí já foi. Né? Outro tema legal, ó. Será que a gente toca música gospel? Olha que maneiro. O músico que não é remunerado, ele fica sem compromisso, não tem harmonia e fica tudo na improvisação. Essa foi, ó. Caramba, cara. É nesse sentido, velho. Mas oi. Ai, gente, a gente tem que rir, porque a gente passa tanta dificuldade na vida, né? E a gente tem que rir. Mas vamos falar, Jordão. Vamos lá, vamos começar. A harmonia e improvisação é um dos temas mais procurados, às vezes, quando a gente vai ver aí negócio de aquelas grades de estudo, aí a gente vê que tem lá harmonia e improvisação. Muita gente nem sabe, mas já manda bisura. Estuda harmonia. Fala aí, Jordão. Tá no topo da cadeia estudantil musical, né? Topo, é o som. E a galera não sabe disso. É verdade. E assim, vamos lá, vamos começar pela parte básica, né? Não, entender. Deixa eu polemizar, pô. Deixa eu polemizar. Não tem. Cara, é um assunto que não tem como, cara. Tem sim, ó. Geralmente, divide aí, fica nós dois mesmo, fica nós dois. Então o que acontece? Dudu. Tu tá pensando pra trazer uma treta, cara. Tu fica. Vai, traz. O que acontece? Olha só. Eu tô indo ainda do músico que não é remunerado, ele não tem compromisso, logo não tem harmonia e fica tudo na improvisação. Tô indo. Mas é verdade, cara. Você é líder da tua comunidade, da tua igreja, tem que pensar nessas coisas. Fala, meu filho. Gente, hoje o tema, vamos lá, segue. Você já clicou deu um like aí? Vamos amenizar aqui, vamos respirar fundo. Deixa o seu like, compartilhe, segue a gente no YouTube, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre harmonia e improvisação. O que acontece? Eu tenho seguidores aqui no nosso canal. Os nossos seguidores, os nossos alunos, eu sou apaixonado por eles colaboram, eles fazem comentário, mandam e-mail para mim. Um abraço para Débora, um beijo para Débora, que essa semana, aí passou a moto aí, ó, nosso estúdio ainda não está pronto. A Débora hoje, essa semana, ela teve
teve um carinho por mim, porque eu não fiquei bem. Aí eu falei assim, Débora, eu não vou poder mandar um vídeo para você. Ela, não, professor, tá tudo bem. Débora, um abração, Deus te abençoe. Valeu, Débora. E tamo junto. Aí o que acontece? Os alunos eles entram aqui no canal, pedem informação, a gente dá informação, mas eles não têm noção de que se eles estudassem harmonia e improvisação, 90% dos problemas deles, inclusive os músicos que tocam na igreja, estariam resolvidos. Isso aí. Resolvidos, né? Isso aí. Porque a improvisação é o lance. É isso aí, não é a base, é mais do que a base, né? É o que a gente realmente almeja, deseja. Por exemplo, o pessoal fala muito, como é que, por exemplo, no meu caso, tá? Já vocês vão começar a ver a gente tocando, ouvir a gente tocando aí, porque o pessoal fala e não toca nada. Depois você vai ver aí. Mas vamos lá, o pessoal às vezes fica assim, o Edu, cara, botou a música pra tocar no ensaio, já sabe tocar? Sei. Mas como assim tu sabe? Tu nem botou a mão no instrumento, nada. Cara, a música tá aqui, ó. A música ela acontece na tua cabeça. E aí, com a prática, você passa pro teu dedo, passa pra tua mão e vai embora. Só que ela tem que acontecer aqui. Se não tiver acontecendo, vai ser sempre necessário você ter uma cifra, vai ser sempre necessário você estar, sabe, olhando para alguma coisa. Aí vai ficar ruim, porque você não se conecta com o grupo que está ali, você não consegue improvisar, você não consegue sentir, você não toca com amor, sabe? Você não fica numa vibe musical. Você fica sempre aquela coisa meio, sabe, truncadazinha. Então, assim, uma das bases é essa. Vamos tentar destrinchar o que seria estudo da harmonia, Jordana? O que significa estudar harmonia? Fala pra mim, agora eu vou inverter. Vamos começar lá atrás? Galera, vocês estão com paciência? Você quer evoluir, né? Todo nosso Pode Tocar, a gente fala sobre música na igreja, tecnologia, tem vários vídeos aqui no nosso Pode Tocar, cada um abordando um tema diferente que pode acrescentar muito ou não, né? Na sua vida, no seu conhecimento. Mas vamos lá. A música, como a gente entende hoje, a concepção de harmonia, essa harmonia moderna, nem sempre foi assim, tá? No início, nos primórdios musicais, a música instrumental era muito mais valorizada do que a música cantada, tá? A música cantada hoje ganhou notoriedade, mas a música instrumental ela era mais valorizada. Então, o que a gente ouvia, dá licença aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, não sei se vai ter atraso, mas o que a gente ouvia era isso, ó. Tô moderno, tá, gente? E vou pegar essa frase pra mim. Vai lá, vai. Então, o que acontece? Eu tô tocando um acorde de Ré menor com sétima, tô tocando um modo dórico, igual o Dudu disse que vai pegar a frase pra ele. Eu toquei uma escala de Dó sobre Ré menor. Aí tu, que Dó? Acorde de Dó maior, tá vendo? Dó maior. Eu arpejei o Dó maior sobre Ré menor. Aí as notas do Dó maior, cada nota do Dó maior, Mi, Sol, Si, tá? Que eu tô fazendo Dó com sétima maior. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Si, Dó, Mi, Sol, Si. O arpejo de Dó com sétima maior, cada nota tocada aqui, o Dó, Mi, Sol, Si, ele é ou uma nota do acorde de Ré, ou ele é uma nota de tensão. Bom, nota de tensão são as notas que a gente sobrepõe. Vamos lá, voltando. Nem sempre a gente tocou isso assim, ó. Nem sempre a gente fez isso, tá, gente? Isso é muito moderno. Isso é muito moderno. Tocar 3, 4 notas ao mesmo tempo. Essa é a concepção de harmonia. Quando você tem 3 ou mais sons tocados ao mesmo tempo, você tem harmonia. E quando você tem a notinha tocada uma após a outra, de novo, o que eu fiz? Tá? Quando você tem isso cantado, nota por nota, você tem a melodia.
Como é que essa melodia que os nossos pais, os nossos ancestrais, os nossos pais musicais pensaram? Que elas primeiro testaram vários sons, tá? Vou tocar um aqui que vocês vão se identificar. Já viu isso? Quem lembra isso aí? Lembra aqueles filmes medievais, né? Aqueles filmes... Verdade, verdade. Da Idade Média. Então, isso aí é um intervalo de quinta. Intervalo de quinta. Você tem uma nota e você tem a quinta nota em relação a ela. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então você soma o Dó mais Sol, depois você vai para o Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Ré e o Lá, você soma, toca os dois ao mesmo tempo. O Ré e o Lá. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mi, Si. Então você tem Dó, Sol, Ré, Lá e Mi, Si. Quando você toca eles ao mesmo tempo, você tem quase uma harmonia, você tem um intervalo harmônico. Porque para ser harmonia, pela academia, tem que ser 3 ou mais sons. Tá? E aí, como eu falei, a gente nunca pensou tocando 2 sons ao mesmo tempo. Era melodia, uma após a outra. Aí a gente testou vários sons. E os nossos pais, os nossos ancestrais, pouco tempo, tá? Não tem muito tempo, entenderam que o som ficava muito bonito quando você pegava notas e agrupava elas de 3 em 3. Você pegava uma nota, achava a terceira em relação a ela. Por exemplo, Dó, Ré, Mi. Mi é a terceira em relação a Dó. Aí você junta as duas. Agora você vai pegar o Mi. Mi, Fá, Sol. O Sol é a terceira em relação ao Mi. Quando você junta o Dó, o Mi e o Sol, você tem uma tríade. Essas notas são notas do acorde. As outras notas que sobram são notas de tensão. Isso aí. Tá dando mais ou menos? Então, isso é a concepção de harmonia. Fala, Dudu, mais um pouco sobre harmonia. Dá para tocar harmonia sem ter uma boa melodia? Dá para tocar uma melodia sem ter uma boa harmonia? Lá vem ele, ó, lá vem ele. Deixa eu dar uma simplificada nessa ideia que o Jordan trouxe. Não tá tudo certíssimo, é isso. Só que vamos botar aí no teu mundo aí, o teu mundo que tu tá agora. Porque agora eu tô invertendo o papel, né? Jordan geralmente faz isso comigo. Tá, o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com o que eu tô tocando? Vou te dar um exemplo prático, tá? Se você tá lá, 2 exemplos que acontecem muito, provavelmente já aconteceu na tua igreja, né? Na tua congregação onde você tá. Né? Entender o que é esse caminho melódico e que ele tem um chãozinho, tem umas notinhas, é mais ou menos isso que o Jordan falou, tem um porquê. Tá, já aconteceu na tua igreja de ter a oportunidade de alguém sair cantando e tu até sabe qual é o tom, mas tu não sabe aonde vai? Qual é o acorde que você bota? Essa é uma das aplicações práticas do Jordan está falando. Quando você entende o caminho melódico, entende o porquê das coisas, você vai entender, o cara tá numa nota de melodia e ele tá... Essa melodia que está cantada, independente se foi tocado o acorde, não sei do que for, quando ela passa, você consegue identificar se ela está numa nota, digamos, de tensão, dentro de uma situação tonal, ou se ela realmente faz parte de um acorde. Porque tem um caminho, essa melodia está conversando contigo. Então você, fazendo sempre a relação a um tom, essa nota, ela soa como uma terça, por exemplo. Um exemplo bem simples, uma terça, então ela está entregando praticamente o ouro, está entregando a tonalidade, está entregando se é maior, se é menor. Então assim, olha quanto é precioso você entender e quanto é muito, muito eficaz aplicar. Pegou o bizu? Esse é 1, 2, 1, 2. Beleza. Aí você avançou um pouquinho. Ah, mas eu já sei tocar lá meus acordes, já sei fazer as terças. Beleza. Qual é o caminho? Qual é o caminho disso, meu brother? Fala comigo, olha pra mim. Tá, quer ver? Worshipzão, que você está acostumado a tocar. Vamos pegar aquela sequência padrão. Lá menor, Fá, Dó e Sol. Beleza. Eu te faço uma pergunta simples e objetiva. Que caminho é esse? O que está acontecendo aí? Que escala é essa? Aí todo mundo vai tocar Lá menor, Fá, Dó e Sol. De cara, eu sempre ouço isso. Qual é o tom? Lá menor. Ei, meu filho, tá errado.
Pode ser qualquer um menos Lá menor. Chuta outro que eu aceitaria melhor do que o Lá menor. Por quê? Porque dentro do que o Jordan falou, tem uma função ali de cada nota. E ela começa melodicamente. Cara, eu tive uma discussão uma vez, mas não vou entrar nesse mérito, sobre isso. Ah, mas a harmonia inteira caminha para um tom, tá? Mas quem manda numa música não é a harmonia, cara. É a melodia. Se a melodia entrega uma função, não adianta o acorde que você vai colocar, ela tá entregando. O Cláudio Bergamini, ele não analisa um acorde pela estrutura, não. Ele analisa pela sensação que ele provoca. Porque tem gente que ele fala assim, cara, não dá para você analisar uma harmonia pela estrutura. Sol, si, ré, fá. É um sol com sétima. Ah, esse acorde é dominante. Ele fala, não é dominante. Depende. Você tem que ver o que a melodia está sendo tocada ali e o que a melodia está provocando ele, como a melodia provoca ele. Isso. Ele pode ser o 1. Ele pode ser o 1 com sétima. Sim. Sétima menor. E o blues faz isso. Deixa eu explicar só uma coisa. Não confunda. Isso é exatamente assim que eu penso musicalmente. Mas não confunda porque você colocou um sol com sétima nesse momento, ele tende a resolver num dó. Não é isso? Não é esse o caminho padrão? Isso. Só que existe seria uma harmonia, seria uma função que a gente chama de perfeita, uma cadência perfeita. Só que quando ele não vai, é deceptiva. Exatamente. Exatamente. Só que a música, ela tem esse poder, tem esse prazer. E quem é que vai estar atuando para dar esse start, cara? Vou relaxar, vou empurrar a melodia. Então tem músicas que você não precisa ter acorde nenhum tocando. Só pela melodia ela já está entregando o caminho dela. Então assim, eu sempre brinco, eu faço muito, agora não mais, mas quando eu fazia produção musical e fazia os arranjos, cara, tem acorde que você não pode alterar, porque a melodia tá clamando por aquele acorde. Você pode mudar. Oi? Bota aí aquela música nosso General e Cristo, tem como colocar aí pra galera ouvir aí? Rapaz, assim dos Improvisations, deixa eu achar. Não, vamos pra gente ir passando pra galera aí. Eu tô sem acesso a ela aqui, ela tá no outro. Mas a gente no próximo coloca. Então assim, pra vocês entenderem isso. No próximo a gente vai colocar. Eu tenho vários leques, né, que começam a ser abertos e possibilidades quando eu entendo. Por exemplo, eu consigo tocar uma ideia dentro de uma harmonia acontecendo. Lá menor. Bom, vamos resolver a primeira questão para não deixar ela aberta, tá? Então, se o tom não é Lá menor, qual é um tom? O Elton. Seu Elton? Qual é o tom? Então, assim, primeira coisa que eu vou te ensinar, e a gente vai tocar, não dá para você definir dentro de uma sequência harmônica em tríades. O negócio fica estranho, entendeu? Porque se eu quiser, aquele papo de duplo sentido. O Lá menor, por exemplo, ele pertence a quem? Ele pertence a Dó, pertence ao próprio Lá menor, pertence ao Sol. Depende. Falando rapidamente, se você consegue me acompanhar. Pertence ao Fá. O próprio Fá. O próprio Fá pertence a quem? Depende. Pertence a ele mesmo, pertence ao Dó, pode pertencer ao Sol. Ah, mas como faz Sol? Pode. Então assim, você consegue entender que existe um leque aí, que a gente começa a... Opa! Então eu posso mudar. Uma coisa muito interessante é que quando você começa a adquirir o conhecimento, você começa... Deixa eu te interromper. Galera, vocês estão vendo que o tema hoje é harmonia e improvisação. A gente está falando de harmonia. Você está vendo como o negócio é extenso? Vale a pena estudar harmonia? E a gente está tentando o mais simples. A gente não entrou nem o que a gente chama de harmonia funcional, a gente chama de reharmonizar, a gente chama de entender, como é que chama quando a gente faz uma análise? Análise, né? Fazer uma análise musical. Né? Análise mesmo. Análise dos acordes e entender a função de cada acorde, isolando a melodia propositalmente
para a gente reharmonizar depois com a melodia, trazendo a melodia como notas essenciais ali, que não soem como notas tensas ou de funções que são, digamos assim, desagradáveis para os acordes ou para uma função de um acorde. Então, assim, a gente está tentando evitar esse assunto, mas é só para tu entender como tem muita coisa. Então, dentro desse contexto do Lá menor, Fá, numa tríade, já rola esse assunto, tá? Mas é óbvio que o tom é dó. É uma tendência porque a gente está acostumado com dózão. Mas se eu quiser trazer outras opções aqui, a gente já trouxe essa possibilidade de dúvida, a gente não vai concluir o dó. Outra coisa, você está baseado em um centro tonal, né? Eu estou dizendo que é dó e acabou, e é dó, e então vai ser dó. Você disse que a tua vida inteira vai ser dó. O Jordano começou a falar umas paradas interessantes ali dos nossos ancestrais. Opa, palavrinha difícil. Vou trazer né, um negócio legal para te forçar a estudar. A nossa música hoje, ela tem um padrãozinho, um quadradinho, né, que a gente chama e brinca, diatônico, né, das notas voltadas para o tom. Se você puxar um pouco mais, você vai ver que tem notas decafônicas, duodecafônicas, acho que esse é o termo correto, agora já esqueci. Então, assim, que utilizam basicamente nenhuma função tonal, sabe? Não tem tom, não é o tom que rege, toca-se por todas as notas, sabe? Então, assim, é um universo de possibilidades. Tá, isso vai me agregar alguma coisa? Saber? Vai pra caramba, entende? Vai realmente ir muito. Agora, vamos voltar pro teu lance. Tá, então como é que eu analiso? Primeiro é isso. Você vai precisar entender que não dá para ser só em tríades. Começa a colocar 4 notinhas. Daí você... O que muda nisso? Uma nota a mais. Muda que agora você vai ter função dos acordes. Os acordes agora vão ter um propósito para viver, né? Vão ser felizes. Imagina um pedestal de microfone que é usado para apoiar o braço. Ele está infeliz, está sentindo o suor, ele quer sentir o microfone. Ele quer, entende? Então os acordes têm funções. As notas dos... tem funções, você precisa entender e ser intencional ao tocar e ao usá-las. Agora vamos lá. Então o Lá menor, o Fá, o Dó e o Sol. Agora vamos botar tétrades aí. Lá menor com sétima, Fá com sétima maior, Dó com sétima maior e Sol com sétima. Bom, rapidamente. Bota Sol com sétima, quarta e nona. Fica melhor. Aí tu buga a mente do pobre. Deixa eu só explicar. Lá menor com sétima, o Jordano vai depois traz esse adendo aí. Mas Lá menor com sétima, o acorde menor, tendenciosamente, vai ter a sétima menor. O acorde maior, tendenciosamente, vai ter a sétima maior. Por quê? Porque é. Vou falar agora porque é. É a vida, é bonito e tal. É isso. E o acorde dominante, o acorde macho alfa... O pessoal vai me criticar depois disso aí. Por causa do nome dominante. Ele tá brincando. Eu tô brincando. Ele tá brincando, mas a função do acorde dominante... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, um adendo, tá? Toda teoria musical, toda expressão musical, ela tem um contexto real. A ideia do nome colocado é porque ele expressa essa ideia. Então o acorde dominante tem essa ideia de dominar. A função dele é dominar. O som... né, tem essa ideia de trazer algo, sabe, de ímpeto. Então é mais ou menos isso. Depois a gente pegando algumas coisinhas de teoria, tu vai começar a entender que é muito fácil, né? Cara, faz sentido, né? Todo a parte de nomes colocados ali, as nomenclaturas, essa palavra que eu estava querendo buscar no cérebro aqui, elas funcionam para isso, para ter uma boa comunicação. Obviamente que é um estudo muito antigo, né, dos nossos ancestrais. Então tem umas palavras ali que a gente, não conecta muito. Algumas não tinham possibilidade de mudar muito para outros idiomas, continuam utilizando o italiano e tal, mas nada muito complicado de se entender. Então, nesse contexto, você observou que o acorde menor tem sétima menor, o acorde maior tem sétima maior, e o acorde Sol, que é o acorde dominante, ele é um acorde maior com sétima menor. Oposição, beleza? Tipo direita e esquerda, estão juntos ali, ó, servindo para um propósito maior, beleza? Valeu a dica? Então é exatamente isso aí que acontece. Então o acorde dominante tem uma função, tem um propósito maior. Então aí, ó, só nessa sacada que a gente trocou aqui, você já mata a charada em tom.
Vamos esquecer um pouco o grande universo da harmonia, vamos trazer para um universo mais simples. Eu estou tocando uma sequência de acordes. Do nada aparece um acorde maior com sétima menor. O que isso significa? Significa que naquele momento esse acorde vai chamar o tom, ou ele domina para o tom. Ele é um acorde dominante, ou ele vai resolver em alguém. Aí os sinônimos que você quiser. Mas de maneira simples, tá lá na tua cifra lá, qual é o tom da música? Não tem escrito em cima. É o primeiro acorde que toca? Não. É onde você vai ter essa ideia da resolução. Vai ter uma função e vai resolver. Então o acorde dominante vai ser a primeira dica de hoje, para você colocar no teu coração, colocar na tua mente aí e entender que a harmonia tem esse caminho e é funcional. E aí tem duas coisinhas interessantes. O tom, no caso, se você for tocar Lá menor, Fá, Dó e Sol, aí fica mais claro para entender que não é Lá menor o tom, é Dó. Porque se fosse Lá menor, eu teria que ter um acorde com a função dominante para Lá menor. E quem seria? Bom, vamos lá. Jordan já deu uma dica aí, que ele fez uma harmonia antiga que eram as quintas. Toda quinta chama... É porque a gente não está na aula de intervalos, né? Porque aí você consegue falar invertido ali. A gente não está na aula de... né? A gente está trocando bate-papo de intervalo. Mas vou ter que usar esse exemplo de intervalo. Então eu tenho Dó, não sei se está aparecendo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então eu cheguei ao 5. Toda vez que eu chego ao 5, esse 5, se eu inverter, ele volta. Só que na música, invertendo o 5 vira uma quarta, porque eu não vou voltar. A música não dá Ré, ela não volta. Ela continua andando para frente sempre. Isso é uma outra coisa maravilhosa da essência de Deus. Tem a assinatura de Deus ali nisso, porque Deus não retrocede, ele sempre avança. Os projetos dele são sempre para o futuro, ele vê além. Então a música ela não dá ré. Se você der ré numa música, ela vira outra música. Você não consegue ter a percepção dela dando ré. É uma outra coisa. Em alguns casos parece música indiana, hindu, essas paradas estranhas, porque na verdade os intervalos ficam ao contrário, mas não o som ao contrário, é a sensação, entende? Então os intervalos eles não dão ré. Eles podem ser grave, agudo, se eu fui de um grave e fui para um agudo, eu volto para o agudo para o grave, volto para o mesmo lugar. É muito difícil entender, mas na sensação não é a mesma. Não é a sensação de voltar igual a gente vê uma fita. Não é essa sensação. A sensação é uma outra no teu organismo, sabe? A vibração é outra no teu organismo. Por quê? Você saltou de 1 para o 5 e quando você vem do 5, você vai para... Quando você volta, você não volta para o 1. Você, de um 5 que você estava, você vai para um salto de quarta, só que oitava abaixo. Bizarro, né, de entender isso, porque a sensação da vibração não é um retrocesso. Ela está sempre caminhando para frente. Feito esse adendo maluco, doido de se entender, mas é real, é assim que funciona. Então, quando eu estou no Dó, chego à quinta, a quinta vai agora... Vou falar dessa forma fácil só para você entender. Então, a quinta me faz voltar a 1. Mas na música não faz isso, a música prossegue. Mas só para você entender matematicamente. Todo quinto me faz voltar a 1. Só que vamos raciocinar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Agora vamos lá, estou no Sol, que é 5. Sol, Lá, Si, Dó. Deu quanto? 4. Entendeu agora por quê? Então, todo intervalo de 5 invertido, né? Na ideia de função. Na ideia de função, tá? Depois a gente vai estudar. Na ideia de função ele vai virar uma quarta. Uma mãozinha lá. Então, se eu tô no Sol, de cara, teu acorde é Sol. Vai resolver em quem? Sol, Lá, Si, Dó. Uma quarta. Eu tô no Dó com sétima, ele é o acorde dominante, vai resolver na quarta, é um Fá. Eu tô no Fá, vai resolver na quarta. Eu tô na quarta, vai resolver na quarta. Tá ligado como é que funciona? Então é um ciclo igualzinho o filme. É um ciclo sem fim. Pegou a visão? É isso aí. Então isso. O dominante de Lá é quem, Dudu? O dominante de Lá é... Ó, ele tá falando ao contrário. Eu não vou resolver em Lá. Lá pede para resolver. Então eu vou achar a quarta. Então a dominante de Lá... Não, dominante de Lá que você tá perguntando, não é o Lá dominante. Eu tô perguntando, né? Então, eu fiz ao contrário. Ele fez ao contrário, eu tava raciocinando certo. Então ele quer saber agora a quinta.
Então, a quinta de lá, ó, Lá, Si, Dó, sustenido, Ré, Mi. Se você contar do Mi para frente, vai chegar no Lá, que é a quarta, tá? Então, assim, isso é a primeira parte da harmonia. O que eu preciso entender na harmonia? Quem é o tom, quem é o repouso. E a maior confusão que eu tenho com todo mundo, com todos os meus alunos, olha que são vários, inclusive agora, que tom é esse? Que tom é esse? Qual é o tom que eu estou tocando? Porque a parte básica da harmonia é você entender isso. Quem é o tom, quais são os acordes. Aí a gente tem uma coisa muito legal dentro da harmonia, que a gente vai fechar aqui para fechar o assunto de improvisação ali. Não sei se a gente vai conseguir. Mas, tá. Então eu pontuei a harmonia. Agora eu tenho o tom e vou ter uma sequência. Porque a nossa música, ela trabalha com regras. Ela trabalha com uma matemática pura, simples e complicada para quem não gosta de números, que é o nosso caso. Todo músico não gosta de matemática, é uma derrota só, mas é real. Então eu tô lá tocando a minha música. Como é que o Eduardo consegue só ouvindo tocar? Eu tenho ouvido maravilhoso? Não. Meu ouvido é preguiçosíssimo. Meu ouvido meu ouvido é absurdo. Mas eu faço a relação, sabe? Trabalho com a relação muito forte na minha cabeça. Eu ouço, relacionei. Você consegue entender o que é ouvido relativo? É você fazer uma relação. Por exemplo, se eu falar algo agora, qualquer esse algo que eu te contar, se eu te falar, isso você tem que relacionar alguma coisa na tua vida, na tua memória. E toda vez que você quiser lembrar aquilo, você puxa isso na tua memória. Você vai fazer isso algumas vezes, que isso vai ser automático. A cor amarela, a cor amarela me lembra o texto, não sei o que, você fala 50 linhas daquele texto, porque você se condicionou a uma relação. Apenas a palavra amarela te traz as 50 linhas, sacou? Fala, Jordan. É isso que eu ia falar. A melhor maneira de você entender o que a gente está falando musicalmente falando é cores. Por mais que há diversas tonalidades de amarelo, é tudo amarelo. Por mais que há diversas tonalidades de azul, tudo é azul. Por mais que há tonalidade até mesmo de branco, branco neve, branco gelo, branco pérola. Branco. Então, quando a gente tem uma relação, o nosso ouvido tem relação com um acorde, a gente sempre procura um movimento que a gente chama de clichê, um movimento muito parecido com aquele movimento da outra música. De primeira instância, basicamente falando, toda música segue o mesmo padrão que o Eduardo acabou de falar. A música ela anda em ciclos de quartas, de um acorde para o outro. Os acordes dentro deles, tá, dentro do popular, as notas que são agrupadas, como eu falei no início, elas são em terças. São terças agrupadas. Dó mais o Mi, mais o Sol, mais o Si. Você tem Dó, Ré, Mi, ó. Terceira. Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Si. Tá entendendo? Aí agrupou esses acordes, agrupou essas notas, vira um acorde. Como é que esse acorde vai se comportar em relação ao outro? Geralmente com intervalos de quarta. O Dó gosta de ir para o Fá, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. O Sol gosta de ir para o Dó. Sol, Lá, Si, Dó. O Ré gosta de ir para o Lá. Ré, Mi, Fá, Sol. Ó, Ré, Mi, Fá. O Ré gosta de ir para o Sol. Ré, Mi, Fá, Sol. O Mi gosta de ir para o Lá. Ó. Mi, Fá, Sol, Lá. Então, a harmonia, quando ela está sendo tocada, na maioria das vezes, no mundo popular, elas estão caminhando com intervalos de quarta, de um acorde para o outro. E aí, o que a gente faz? A gente tem ouvido relativo. A gente não tem ouvido absoluto. O meu é obsoleto. Eu tenho uma memória. O meu ouvido é obsoleto. O meu ouvido é obsoleto. Não é absoluto, então, não. O nosso ouvido relativo, ele faz uma relação, ele faz uma comparação. E por mais que aquela comparação não seja idêntica, por exemplo, amarelo igual. Imagina um amarelo. Tá vendo aí na tela? Na tela a gente tem essa moldura azul, né?
na própria letra Pode Tocar tem outra paleta de cor em azul, né, Dudu? Sim, tem, né? sim, tem. Então, ó, Mas... no meu violão aí, ó, no meu estúdio aí, ó, coloca aí pra mim, só coloca eu na tela. Olha só, eu tenho um vermelho aqui embaixo, eu vou levantar aqui, ó, tem um vermelho aqui embaixo do violão. Opa, não, do outro lado, do outro lado. Isso, tá vendo, ó? Eu vou levantar a mão, eu tenho um vermelho aqui embaixo do contrabaixo e eu tenho quase que um vermelho debaixo do Pode Tocar. Isso. Eu tenho um amarelo meio laranjado no meu violão, como você pode ver, e eu também tenho ele no quadro. Então, o que acontece? Quando o nosso ouvido ouve um acorde, ele fica procurando quem ele é mais próximo, quem ele tem em relação. E eu estou falando isso com cores, por quê? Você nunca vai se confundir, a não ser, gente, quem tem problema, tá? Pelo amor de Deus. Daltônico. Ai, quem tem glaucoma. Quem é daltônico? Aí eu não posso fazer nada. Ali não é verde? No normal. Não é verde. Acontece. Não, mas é porque ele tá fazendo um comparativo. Você que tá ouvindo, pode comparar com alguma outra coisa que se for, né, possível. Mas a cor funciona bem pra caramba. Quê? Não, assim, é porque eu falei que a cor, né, é muito interessante porque é intuitivo. Sim. Porém, você pode fazer uma relação com outra coisa. Ah, cara, um acorde ali eu sinto raiva. Vou lembrar da minha mulher. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o acorde, ó. Ó. Eu quero ver agora o teu poder. Ó, tô fazendo dó sustenido. Lá, dó sustenido. Não fala os acordes não, que não tá aparecendo. Faz o primeiro acorde parado. Primeiro acordezinho. Tá, só o primeiro, só faz o primeiro. Esconde a mão aí. Esse acorde pra você que tá ouvindo, ele tá alegre ou tá triste? É a primeira relação que você faz. Ele tá alegre ou tá triste? Associa ele a um tipo de cor. Faz o segundo acorde. Tá alegre ou tá triste? Mas ele tá gritante, tá saltitante. Entendeu? Vai fazendo essa associação, ó. Essa relação. E aí você pode ir colorindo. E assim você vai. Ó. Tem outras músicas que fazem isso? Demorei muito pra te encontrar. Demorei muito pra... Aparece aí, tá vendo o que ele tá fazendo? Ó. É relação. Demorei muito pra te... Deixa eu contar. Deixa eu contar rapidinho o que aconteceu comigo. Já aconteceu várias vezes e a última foi: eu sabia tocar a música, era uma música que tinha essa levada aí que tu me lembrou agora. Menina Veneno, na verdade era essa música. Só que eu tava tocando na igreja. Era gospel, era evangélico. E a gente foi reunido em cima da hora. Cara, a gente vai tocar essa música aqui, só eu sabia a música. Aí eu virei pro batera, cara, a música é Menina Veneno. Como assim? Cara, é o groove de Menina Veneno, vai embora. É essa parada. E, cara, sem ensaio, sem nada, relação. Por quê? Ele vai entender que eu tô tocando, os acordes, o clima, fez a relação, ele vai tocar a pegada da música. Na cabeça dele, ele tá tocando Menina Veneno. Mas tá rolando lá uma outra parada. É a mesmíssima coisa. Você já deve ter passado por isso em casa, na tua congregação. Então aqui, ó. Dó sustenido menor, tô indo pro Lá. Ó. Eu quero ver agora o teu poder. Tô fazendo Si, ó. A tua glória inundando meu ser. Ó, esses mesmos acordes vai ter relação com outra música muito parecida, ó. Ó. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Aí, ó, tá ao contrário, querido, tá ao contrário. Antes ele começou com a tristeza e deu uma alegrada. Agora ele tá alegre. Mas tá vendo? Pegou? Tá pegando? Mas vocês estão vendo que é muito parecido? Ó, não resistirá. Tá vendo que tem relação? Então vocês têm que pegar muito o som. Tem uma música da Aline Barros, cara, que eu quero lembrar que faz isso também.
Ah, toca, tem vários. Mas vamos lá, enquanto tu lembra, eu vou falando um negocinho, vai lembrando aí. Falar em relação é isso que você tem que ter. E não dá pra fazer essas ideias de né, botar relativos e tal, se você não estiver passando pelos acordes. Aí ele lembrou, ó, vamos lá. Ó, começa aqui e só faz um caminho ao contrário. Ouve-se, mas tem a relação das cores. Ouve-se o juízo de todos os povos, reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória. Ó o dominante aí! Deixa eu dar um colorido. Olha só. Primeiro acorde, a minha sensação é escura. Toca aí. Depois clareia um pouquinho. Clareia mais, ó. Agora dominante, ó. Ó, e clareia muito, ó. Grita. Uou! Tanto é que a música mesmo grita, né? Uou! Tá percebendo como que você agora já tá ouvindo diferente? Então assim, aí a relação da cor, do tom da cor, você pode fazer a cor que você quiser. É bom que a gente estivesse na mesma sintonia, depois a gente troca essa ideia aí, o Jordan pode te ajudar mais aí, porque o Jordan vê o mundo mais colorido que eu. Mas é isso, cara. Só que como que você consegue? Aí não tem pra onde fugir, é estudar. Bota nona bemol com 13ª naquele... Cai bem pra caramba ali, ó. Qual? No dominante. Aqui? É. Ó. Agora força a nona pra fechar. Isso aí, que lindo. Pode vir nona aumentada, nona menor. Isso. E nona. Isso. Não, e tu poderia fechar no fundamental. A melodia o voice poderia fechar no fundamental, Mas assim, vamos voltar à nossa realidade. Por que a gente já tá discutindo assim, falando essas ideias de colocar acorde? Porque a gente já sabe o som, a gente já tem a relação e sabe, cara, esse som é legal. Coloca isso aí. Então, quando você estuda, quando você vai para um outro nível, você consegue transformar aquela música que teria um acorde trivial, uma coisa chata, e você vai fazendo movimentos. Consegue fazer a gente chama de voice, dependendo do que a gente estiver utilizando, são as vozezinhas que vão andar ali num determinado momento, que não é a melodia, tá? Não é o arranjo da música, é um movimento extremamente voltado ali. São vozes mesmo, né, que a gente coloca ali dentro dos acordes. Fala, Jô. Improvisação agora, Dudu. E aí entrou nesse campo. Exatamente. Olha que gancho maravilhoso. Eu improvisei. Eu acabei de improvisar. Exatamente. Né? Exatamente. O conhecimento da harmonia. Dá pra improvisar de qualquer jeito, Jordan? Tipo assim, não sei nada agora. Peraí, cara, que isso? Nem fiz a pergunta. Pô, aí tu me quebra. Dá pra improvisar, Jordan? Sem ter o estudo antes? Fica muito intuitivo. Ah, eu tenho uma resposta mais taxativa. Tá, calma aí, rapidinho. O teu não ficou maneiro. Olha, calma aí, eu comecei a improvisar sem saber o que eu tava fazendo. Eu acho difícil. Calma aí, calma. Era muito intuitivo. Eu tinha que passar horas vendo nota por nota. Só que a minha pegada, o Dudu me conheceu quando eu comecei a tocar. Ela não era muito comercial. Eu tocava jazz e jazzão mesmo. Então eu passava horas assim. Não, essa ficou feia, essa ficou legal. Essa ficou feia, essa ficou legal. Mas eu não sabia a relação entre uma nota e outra. Aí ficava uma coisa assim, muito desenhada, óbvia, previsível. Ficava muito previsível. Todo mundo que ouvia eu tocar falava assim, ele está improvisando, mas eu já sei o que ele vai fazer. Era muito óbvio o que eu ia fazer. Eu estava um músico muito previsível. Por quê? Eu não tinha conhecimento, eu não tinha mais como ampliar os meus horizontes. Dá para improvisar de qualquer jeito? Fica mais ou menos. Fica assim, muito intuitivo. Fica assim, e fica muito limitado. Eu sei que improvisar é uma arte
muito, muito boa. E quando ela vem, ela acontece, entendeu? Dá para saber que você tá lendo, dá para saber que você não sabe o que você tá fazendo. Porque, assim, o improviso, ele, na verdade, assim, vamos ser francamente, isso que o Jordão tá falando é muito legal, muito sincero, muito real, mas não é improvisar, né? Improvisar é quando você tem um conteúdo, né? Você tem um leque de conteúdo, você não sabe o que você vai usar, não sabe o momento que você vai usar, mas você tem uma sensibilidade que, opa, eu tenho lá aquele carteirinho, tiro e jogo. Se vocês aumentarem um pouco mais a bagagem de vocês musicais e ir para um outro nível, começar a assistir no YouTube, galera tocando, você vai ver que tá lá tocando. Aí de repente, aí tá, o cara manda uma frasezinha e o pessoal dá uma gritadinha. Opa! Essa gritadinha foi o improviso que o cara tirou lá. Pô, vou mandar agora. Então, assim, ele não ficou ensaiando aquilo na hora que ele foi tocar. É uma cartada de ouro que ele tá ensaiando. Então, o improviso é isso. É a sua personalidade, é o seu eu, a sua estrutura, a sua técnica sendo aplicada de uma forma extremamente sem razão. Tipo assim, vou tocar, mas não é sem consciência. Vocês conseguem entender a diferença? Eu não sei o que vai acontecer, mas se acontecer, eu sei o que eu vou fazer. Eu não sei se o barco vai cair no meio do mar, mas se o barco cair no meio do mar, eu sei que eu tenho que nadar. Agora, como que eu vou fazer, eu não sei. A improvisação para os grandes músicos, o Eduardo está falando tudo aí, a improvisação para os grandes músicos é uma estrada que você vai fazer, é uma viagem. Por exemplo, você já foi para a casa da sua avó? Já foi para a sua casa de praia, casa de férias? Já foi tirar férias na casa de um amigo? Já viajou para outro estado? Você sabe para onde você vai, mas existem elementos surpresa nesse caminho. Você não sabe se você vai... com quem você vai encontrar, quem vai sentar do teu lado no avião ou no ônibus, se é uma pessoa legal, se é uma pessoa quieta, tímida. O caminho, mesmo que você faça isso tradicionalmente, mesmo que você viaje todo ano para a casa da vovó para passar férias, você faz isso há 10 anos, a viagem nunca é a mesma. Isso é a improvisação. Exatamente. Você sabe para onde vai, como vai fazer, mas nunca é do mesmo jeito. Aliás, isso é outra situaçãozinha. Se eu tiver que repetir a frase, talvez eu não consiga repetir a frase, mas a intenção, o sotaque da frase, eu consigo. Entendeu? É essa a ideia. Não é algo aleatório que saiu ali do nada. Esse é um improviso. Deixa eu te dar um outro adendo também do improviso que é interessante. A gente sabe o caminho. Por exemplo, a gente está falando sobre ouvido relativo. Vou dar um exemplo bem basicão. Um caminho básico de harmonia. Dó, Lá menor, Fá e Sol. Dó, Lá menor, Fá e Sol. Bom, se eu estou em Dó e vou para Lá menor, por que eu fui para Lá menor? Tem uma longa história para te explicar o porquê que Lá menor, por que não foi Sol, por que não foi Fá, porque não foi Ré, etc. Mas depois que eu começo o primeiro passo, eu já não tenho mais como ter filosofias. Quando eu estou no Lá menor, existe uma probabilidade de 98% do que vem depois do Lá menor. Ah, por quê? Porque a gente está lidando com uma música que é pop, que é comum para todo mundo, senão você não se conecta. Então a probabilidade depois do Lá menor é Ré ou Fá. Não pode ser Mi. A não ser que a música é minha e eu queira ser. Mas existe algo que te leva matematicamente para aquilo. É algo matemático. Sim. O Dudu disse que ele pode colocar Mi porque a música é dele, mas quem ouve de fora, principalmente quem é profissional, vai falar assim, cara, esse Mi não ficou legal aí, tá sendo incoerente. Isso aí. A música ela é tendenciosa, tá? Quando você faz um acorde, isso que o Eduardo tá falando, ela é tendenciosa, ela pela sua natureza, ela quer ir para um determinado acorde. Você pode até quebrar essa regra, mas na maioria das vezes ela quer ir para, como o Eduardo falou, ela chama. Ou para o Ré. Ela chama. Deixa eu te explicar de uma outra forma. Na verdade, tudo isso que a gente está falando, que agora eu vou te deixar doido mesmo.
A gente se resume a 3 acordes. 3 acordes. Pensa no Dó maior que fica mais fácil. É Dó, é Fá, é Sol. Pode ser outro? Não. Só Dó, Fá e Sol. Acabou. Tá resolvido. Eu toco qualquer música, qualquer um. Pode me desafiar. Pode botar no canal. Tu toco qualquer música. Se a tonalidade for maior, eu toco Dó, Fá e Sol. Qualquer música. Por quê? Porque dentro desses 3 acordes está toda a estrutura da harmonia que a gente precisa. Eu tenho um repouso absoluto, eu tenho uma vírgula, vamos dizer assim, e tenho o dominante, que pede para voltar para o repouso. Então está resolvido. O que vier no meio, olha a palavra aí, ó, maravilhosa, é relativo. Acabou. Então, por exemplo, o Dó. Quem é um relativo de Dó? Lá menor. Aí o Lá menor, a gente já deu a dica. Ele gosta, ele precisa ir, independente se é Lá maior ou Lá menor, só o fato de estarem lá, ele gosta, ele quer ir para o 4 dele. Quem é o 4 dele? Não é Fá, é Ré. O Ré? Mas aí eu botei Fá. Por que eu botei Fá e não botei Ré? Porque Fá é relativo. Vamos dizer dessa forma erradinha, mas você vai pegar o gancho. Porque tem relação entre Fá e Ré menor. Eles estão ali, ó. Entendeu? Por quê? Vamos pensar. Pensa no seguinte. Dentro da tonalidade que você tiver, eu tenho aquele acorde que tem uma voz, digamos, passiva, e tem um acorde que vai ter a voz ativa. Pensa dessa forma que funciona também, não tem problema. Então, pensando que eu tenho o Dó, eu tenho os números negativos para o Dó, uma reação negativa para o Dó, sem mudar o modo, sem mudar o tom. Quem vai ser? O Lá menor. Então, se eu quero deixar esse clima carregado, sem alterar o tom, mais pesado, porque o Dó é o policial bom, é o cara maneiro. Eu tenho um policial mais carregado, é o Lá menor. Entendeu? Não tem outro acorde, não existe outro. Eu quero... Tô dentro do tom. Lembra dos 3 acordes? Dó, aí depois eu falei Fá e Sol, então vamos pro Fá. O Fá é o policial bom. Quem é o policial mau? Ré menor. Tá acompanhando? Tá, e o Sol? O Sol é o policial bom. Quem é o policial, né, mau, sei lá, depressivo? O Mi menor. Acabou a tua sequência. Deixou de fora o Si. Cara, o Si é o que eu sempre achava maneiro quando o Jordel me falou há muito tempo pra mim. O Si é aquele chuchu, cara. Ele vai estar ali, ele não vai modificar muita coisa, ele vai funcionar com uma função, mas ele não vai alterar nada do que você está dentro do que a gente está falando, que é o Si, né, Si menor com a quinta, né, menor, com a sétima, né, que parece um acorde do capiroto, um acorde todo, não sei o que, mas nada mais, ele é um Sol disfarçado, ele é um Sol com sétima. Depois eu posso te explicar qual é a função. Depois eu te explico qual é a função dele, por que ele entra. Não é misterioso. E ele tem uma função diferenciada quando tu estuda harmonia para usar. Aí abre teu leque para a gente usar acordes substitutos, que olha aí, ó. A harmonia voltando aí, ó. Mas tu entendeu? Então você pega esses 3 acordes, Dó, Fá e Sol, e tu vê, cara, então quando eu toquei o Dó na sequência, depois o Lá menor, eu poderia ter ido para o Ré menor. Mas por que eu não fui? Porque o Ré menor, ele é mais carregado, ele é mais triste. E eu não quero essa função. Até porque, matematicamente, quando eu vou para o Ré menor teria que ir para quem? Para o 4, isso mesmo. Então ele já iria para o Sol. Olha a função harmônica acontecendo aí. Só que eu quero isso agora? Não, então eu vou adiar. Vou adiar e vou amenizar isso. Eu vou para o Fá. Aí o Fá, por sua vez, que eu quero empurrar para frente, eu vou para o Ré menor. Acrescentei mais um tempo, entendeu? Eu dei uma empurrada na minha música. E assim a gente vai vivendo toda essa ideia de música moderna, música pop, empurrando com a barriga, o que é óbvio. O que é óbvio? O óbvio vai ser um ciclozinho muito, muito legal. Que isso você vai estudar. Jordel já deve ter comentado que é o cadencial ali, né? O segundo cadencial. É o 2-5-1. O universo musical é um ciclo sem fim de 2-5-1 o tempo todo. O Ré menor chama o Sol chama o Dó chama o Lá chama o Ré chama o Dó. Tá, e o Mi? Tá, se eu chamar o Mi chama o Lá, que o Lá chama o Ré, que o Ré chama o Sol, e o Sol chama o Dó. Vai ficar nisso, o Si. Tá, se chamar o Fá? Se chamar o Fá, aí a gente pode botar... Cara, vai ficar um ciclo sem fim. A gente vai continuar nisso mesmo? O Fá. O Fá eu posso... Fá e Ré tem relação, você já pegou isso? O Fá. Olha só, deixa eu te dar um outro macete que é legal.
é prazeroso a gente ter uma comunicação, geralmente você que é homem, com uma mulher. Todo homem tem atração, pelo menos assim a gente espera, pelo sexo oposto. E o sexo oposto pelo sexo oposto, ok? A gente se dá bem homem com homem, mas a atração é pelo sexo oposto. Assim funciona na harmonia. Acorde menor não vai ficar muito afim de outro menor. Ele vai para uma situação maior e vice-versa. É um macetezinho básico que resolve a tua ideia. Mais ou menos. Mas não, é porque tem a função, o Jordan. As outras notas ali vão ter a função. Então, se tu pegar, por exemplo... Fala. Eu não fiz isso de mais ou menos, não. Vai, continua aí, Dudu. É porque tem a função. Então, se tu pegar aqui Ré menor, atrai o Sol, que deveria ser maior, fica muito mais fácil. O Mi menor, ele deveria ir para um Lá maior, pode ser também menor, não tem problema, porque você vai ter uma relação de duplicidade. Hein, galera? Oi? Você vai ter uma relação de duplicidade entre a função harmônica e o tom. Mas se tu pegar essa relação, tô no acorde menor, ele vai engajar, ele vai ter um resultado melhor se for um acorde maior no próximo. Se for um acorde maior, ele pode ter um engajamento melhor com o acorde menor. Então você começa a ter um link de harmonia aí já começando a formar na tua cabeça. Aí você tem duas formas de pensar. No tom, simplesmente tá o dó. Tudo que eu sair do tom, pensar em sair do tom, na harmonia, depois na sua sequência, no segundo passo, eu tenho que voltar para o tom. Por exemplo, eu posso ter Lá maior no tom de dó? Posso, desde que depois do Lá maior resolvam notas que são para o tom de dó. Então, assim, o leque aumenta e sai de um nível. Voltou? O leque aumenta e sai de um nível tão grande. Então, voltando para o Jordan opinar. Então, assim, quando você começa a pegar essas regrinhas, deixa eu explicar. A música ela não tem uma regra. É assim, tem que ser assim. Eu sempre brinco em aulas falando, em regra. Porque você vai tendo outros e outros e outros e outros. Por exemplo, a gente aprende no início básico de tudo que a gente tem um tom. E a gente tem a escala diatônica. E a gente tem que seguir isso à risca. E depois a gente vai desconstruir tudo isso. E vai aprender que não. Que eu posso tocar no Dó maior usando todas as notas musicais, todas as 12, e tá tudo certo. E tá tudo bem. Como é que eu... Né? Isso faz parte, é normal. Então, de cara, já estou te dando um bisuzaço. Então, mas a gente começa com os basiquinhos para você começar a aprender. Tá, como é que eu começo a linkar? Tô num Dó, fui para um Lá menor, seria interessante ir para um Ré menor, mas aí não casou. Então, lembra da regrinha? É interessante de um menor que eu já tô, eu vou para um maior, porque o menor já dá down, já está carregado, então o maior dá uma aliviada nessa carga. Então, o Fá maior se justifica por quê? Aí tem a outra explicação que eu te dei. Fá maior e Ré menor são relativos. E estão praticamente os mesmos acordes. Só que um policial bom, outro policial mal. Então você vai começando a entender. Opa! Agora eu estou entendendo o link. Então, na verdade, o Lá menor foi só um pretexto para chamar o Fá. É uma forma de pensar. Entende? Então, assim, por que para chamar o Fá? Por que o Fá? Porque não o Fá é o pretexto. Porque o Fá foi meu objetivo. Foi o acorde que eu cheguei, né? Então você sempre começa a fazer esses links, né? E aí você vai começar a entender, opa, tem uma matemática, tem um porquê por trás, eu preciso entender. Depois que você se entende esse porquê, essa estrutura, a gente vai para um outro nível. Opa, agora eu posso acrescentar mais sentenças nessa expressão, né? Ficar uma coisa matemática mais, né, de valor. Então, assim, pensa no seguinte, que é isso que é mais importante. A música é uma linguagem. Ela é viva, ela evolui, ela não fica parada ali, tá? Então a gente começa com os básicos, né? O Dó maior, o Lá menor, etc e tal. E a gente vai crescendo. Vai chegar uma hora que a tua linguagem ela vai estar tão apurada, tão sofisticada, que aí você vai chegar no nível que a gente está comentando, que é o improviso, que é fazer, não é sem pensar, é fazer de maneira fácil. Sai fácil, logicamente, dentro dos seus limites, dentro daquilo que você se aplica, que você coloca em condição de estudar. Na minha época, quando eu estudava, mas isso sou eu falando, era no mínimo entre 6 e 8 horas que eu pegava o meu instrumento e ficava. Então hoje eu vejo coisas de alguns músicos que são virtuosos, que tocam pra caramba e falo, e às vezes sou arrogante, não tá muito longe do que eu faço, do que eu sempre fiz, porque eles são disciplinados. Então hoje,
a gente vê que o pessoal está bem devagar na disciplina, não se coloca numa posição, né, para estudar de verdade. E aí ficam sempre na tentativa, ficam medíocres, infelizmente. Não sejam desses. Estude. E base de tudo é isso aí que a gente está falando. E eu quero passar para ti, Jordão. Se eu falei alguma coisa aí que não foi muito produtiva, tá na hora de trazer a polêmica. Não, foi bacana. O pessoal tá cheio de informação, é isso aí. Parece que é muita informação, mas conforme você vai estudando aqui no nosso canal, vai vendo a gente falando no dia a dia, música é como um idioma, eu sempre falo isso, é como uma linguagem. Hoje tem um monte de palavras novas para você, mas a gente vai repetindo essas palavras. Não vai ser nem a primeira e nem a última que a gente vai falar sobre harmonia, porque é um assunto tão vasto, tão infinito. Para você ter uma ideia, eu tive assim, o privilégio de estudar com o Nelson Faria. Cara, ele sabe muito, mas você vê ele falando do João Bosco com admiração. Cara, porque João Bosco escolhe uns caminhos que ele, na sua cabeça, não imaginaria. Não imaginou naquele momento, não viu como possibilidade. Eu tenho admiração muito pelo João Alexandre, e aí João Alexandre ele faz coisas que a gente olha que está ali óbvio, que ele está dentro tá dentro da norma, né? Ele tocou um acorde maior, foi para o menor, fez um empréstimo modal, inverteu, mas ele pensa em possibilidades melódicas e aproximações, onde a melodia fica andando, onde a melodia às vezes é pedal, fica parada e só o baixo muda. Ele pensa em possibilidades que, cara, como que eu não pensei nisso? Aí vai te explicar o que ele fez, aí tu, mas eu sei fazer isso, mas ele fez de um jeito diferente, com uma pegada diferente, com um tempero, né? Um temperinho. Um temperinho que ele ficou a mais naquela nota, um pouquinho, um segundo que ele ficou a mais já soou diferente, deu uma sensação diferente. Um músico que eu admiro muito é o Toninho Horta. Para mim é o mestre da harmonia. Cara, eu fui tirar uma música dele essa semana e eu tirei, né? Ouvi a música pela metade, é cheio de acorde, é quase um acorde por sílaba. Esqueci da música. Eu vou lembrar porque ela está em inglês. Ele gravou ela em inglês porque quando ele estava lá, ele botou o nome em inglês porque ele fazia muito sucesso nos Estados Unidos. Ele teve muito tempo morando lá. E aí, malandramente, botou o nome dela de inglês para que o gringo pudesse entender, né? Cara, eu fui tirar a música, eu conheço os acordes, eu sei fazer esses acordes, eu sei até o que está acontecendo. Olha só, eu estudei, né? Eu sei o que está acontecendo. Mas ele toca de um jeito tão peculiar, com tanta identidade, tão diferente, que você fala, cara, que lindo, como é que eu não pensei nisso? E música é assim, gente, são só 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Não tem outras escalas maiores. É tudo Dó, tudo é igual a Dó. Eu não quero te confundir, eu tenho um outro pensamento, eu tenho uma outra linha de raciocínio matemático para você instigar a melodia, sacudir a música, mexer com as sensações na cabeça das pessoas. Eu tenho uma outra mentalidade em relação à tonalidade maior. Mas eu nem vou falar isso, eu vou deixar isso para uma outra, para um outro estudo, para um outro podcast. E, Dudu, mais uma vez, muito obrigado. Só cresceu, só acrescentou, muita informação. Show de bola. Legal. Valeu, gente. Considerações finais aí. A gente está aí trocando informação, tentando trazer um pouquinho do que foi a nossa vida musical, como que a gente estudou, para que você possa crescer também. No mais, cara, por mais que a gente tenha falado alguns termos difíceis, algumas palavras que possa ter te desanimado, a música não é difícil não, cara. Não é difícil. Difícil é o que você coloca diante de você, cara. Eu já travei, não vou conseguir, aí, cara, andar pra frente vai ser difícil. Você disse que não consegue, não vai conseguir. Eu sou prova disso. Eu nunca tive incentivo para estudar e muito menos dinheiro para estudar, e estudei. E posso dizer assim que
tive a oportunidade de tocar com excelentes músicos em vários lugares do Brasil, viajei fora também pela música, com a música. Então, assim, quero te incentivar a estudar também. Então não fica nessa, não. Que você não pode, que você não é capaz, etc. Não, você é capaz, você pode. E a gente está abrindo essa oportunidade para você. Trocar uma ideia, manda lá uma mensagem, manda pro Jordean dentro do direct, do Instagram, porque eu não tenho essas coisas não gosto desse negócio de modernismo não, apesar de trabalhar com tecnologia, eu não estou muito conectado com rede social. Mas tem meu WhatsApp aí, pode me chamar também. No mais é o seguinte, cara, a música é isso. O Jordean falou, é muito próximo do que eu falo, são só 7 notas e 2 alterações. O que acrescenta isso aí é a tua vontade de querer, né, tocar e tirar, né, ou tirar de dentro de você a tua emoção, né, e transformar isso em som, em razão, para alguém viver e quando é combinado isso então com o Espírito de Deus, meu irmão, aí não tem barreira para você. Que Deus te abençoe, a gente se fala na próxima aí, não é isso? Jordean, é contigo, finaliza isso aí. Gente, fica com Deus, um beijão, até o próximo Pode Tocar, até sexta-feira que vem. Valeu, um abraço. Não se esqueçam aqui, o Pode Tocar é toda sexta-feira, 20h30 da noite. Tchau, tchau.